Salve Maria, sou missionário Servo Roberto, né? Missionário católico, né? A malícia protestante para negar a veneração às imagens que nós católicos postamos diante de um padre ou diante de uma imagem, para os protestantes é adoração. Para nós católicos é culto de honra, de respeito. O que a Bíblia está proibindo em Atos Apóstolos 10, prostrar para adorar a imagem ou então um padre, etc. Porque o texto distorcido que os caras querem fazer a sua doutrina, a malícia protestante, é através desse versículo aqui, ó. Atos 10, 25 e 26, ó. Pedro, porém, o ergueu, dizendo: levanta-te, também eu sou um homem. Olha só, 25. Ó. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu recebê-lo e prostou-se aos seus pés para adorar. O texto diz que Cornélio prostou diante de Pedro. Não foi como respeito, não foi como um culto de honra, prostou para adorar Pedro, que só pode ser adorado é Deus, certo? Homem, ser humano algum pode ser adorado como um Deus, ou a imagem via sacra, um padre, ou um sacerdote, ou um pastor. Não, adoração a Deus. Culto de honra, prostrar como honra, isso a Bíblia não proíbe. O que a Bíblia proíbe é adorar, prostrar e adorar. Foi isso que fizeram lá em Êxodo 32, 1. Fizeram aquele bezerro, prostraram e adoraram e prestaram o culto. Tanto que se você for catar aqui em Atos Apóstolos 16, 29, aqui ó. Então, o carcereiro pediu luz. Entrou, lançou-se tremo aos pés de Paulo e Silas. Muito diferente que Cornélio. Por quê? Como respeito. O carcereiro não prostrou diante de Paulo e Silas para adorar Silas, como Cornélio fez para adorar Pedro. Nós fazemos isso aqui, ó, com as imagens e com sacerdote. Prostra diante da imagem como um culto de honra, como uma veneração, como um respeito. Aqui em Apocalipse, os protestantes eles usam esse texto para negar as imagens, mas não fala de imagem, fala de adoração. Ou tanto a um homem, ou tanto as imagens. Em Apocalipse 19, olha só que interessante. 19. Dez, ó. João, né? Prostrei-me aos seus pés para adorar. Adorar quem? Um anjo. Certo? Isso está proibindo. Está fazendo de acordo com como o Cornélio fez. Prostrou para adorar Pedro. Aqui o discípulo, João amado, o discípulo, está prostrado para adorar o anjo. Ele falou, não, adoração somente a Deus. Balaão prostrou diante de um anjo e não foi repreendido. Por quê? Muito diferente. Culto de honra, de respeito. Não prostrar para adorar o anjo. Certo? Diferente. Mas ele me disse, não faça isso, eu sou um servo. Ó. Olha só que interessante, anjos são servos. Por isso que tem ali, em cima da Arca da Aliança, Êxodo 25, 18, imagem de 2 querubins, são servos. Olha só que interessante, a prefiguração, né? Como tu. Então, prostrava ali diante da Arca da Aliança, não para adorar, mas com um culto de honra, de respeito, adoração a Deus. A Arca da Aliança é a representação de Deus, né? Que interessante, tu és teus irmãos, possuidores do testemunho de Jesus. Adorar a Deus. Porque o Espírito é profético, não é outro o testemunho de Jesus. Olha só que interessante. Agora você vê aqui em Crônicas. Crônicas.
Primeiro Crônica 16, se eu não me engano, 16, deixa eu ver se é isso mesmo. Segundo Crônica 16. Deixa eu ver se é isso mesmo. É a primeira Crônica, vamos ver se é a primeira Crônica, 21. Crônica 21, 19, ó. E Crônica 21, ó. Davi prostrou diante do anjo, não foi repreendido, como João, discípulo amado, foi repreendido. Porque Davi não prostrou para adorar o anjo. Ali, o discípulo amado João prostrou para adorar o anjo. Como Cornélio prostrou para adorar Pedro. Aqui prostrou diante do anjo não para adorar, mas para um culto de honra, de veneração. Que os anjos são servos, mensageiros de Deus, né? 1 Crônica 16, 21, 16, né? Davi, tendo levantado os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre o céu e a terra, com uma espada desembainhada em sua mão, dirigida contra Jerusalém. Então Davi e o ancião, coberto de saco, prostrou-se com o rosto por terra. Agora, 21, né? Crônica 21. Quando Davi chegou perto de Ornã, este viu, saiu da eira e prostou diante de Davi, com o rosto contra a terra. Olha só. O Davi prostou diante do anjo e o servo de Davi prostou diante de Davi pro rosto por terra. Que interessante. Tá vendo a diferença? Um culto de adoração e um culto de honra. José prostou também diante da arca. Josué, ó, de acordo com a tradição. Prostou para adorar a arca? Não. Que é um culto de honra. A imagem e um culto de adoração a Deus, um invisível. Por isso que essa imagem leva o povo a adorar a Deus. O ícone que leva o povo para adorar o verdadeiro Deus. Salmo 95, 9. Adorar o Senhor com os ornamentos sagrados, né? Aqui, ó. Josué 7,6, ó. José rasgou suas vestes e prostou-se com a face por terra, até a tarde diante da arca do Senhor. Tanto ele como o ancião de Israel cobriu de pó sua cabeça. Agora você cata em 1 Reis, para finalizar, para o vídeo não ficar muito grande, para o povo ter entendimento, argumento para refutar esses protestantes, ó. 1 Reis 1, 22, ó. Falava ela ainda ao rei, quando se apresentou o profeta Natã. Olha só. Disseram ao rei, está aí o profeta Natã. Ele entrou e prostou-se com o rosto por terra, diante do rei. Eu tenho essa reverência. Quando eu entro na igreja ali, quando eu vou fazer minhas orações, eu entro, quando a igreja está vazia, eu entro lá na igreja, fico lá no altar e prosto diante do altar onde tem as imagens via sacra. E começo a adorar a Deus em espírito e verdade, porque o sacrário tem o Deus vivo, a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, a Eucaristia consagrada e o vinho consagrado, né? Que interessante. De acordo. Estou adorando as imagens? Estou adorando os ornamentos sagrados? Não, estou adorando Deus, porque os ornamentos sagrados me levam, me conduz a adorar o verdadeiro Deus. Ele me mostra a verdadeira igreja. Interessante, que tem imagem e escultura de servos, de anjos, que são servos. Por isso que tem 2 querubins ali, são imagem de servo, como diz lá em Apocalipse 19, 10. O discípulo amado João prostou ali, o anjo fala, não prostrar em mim, prostrar diante de Deus, porque eu sou servo também. Certo? Mesma coisa que Pedro falou para Cornélio, não sou Deus, sou um homem. Essa farsa aí, o protestante, eles querem distorcer. Por quê? Se você for pegar a pé da letra, por que você vai pedir oração para um pastor? Por que você vai pedir para o pastor orar na sua cabeça? Você está entendendo? É simples, cara. Tem vários trechos recheados, biblicamente, mostrando que as imagens via sacra
fazer milagres e prodígios, e fazem, porque a imagem via sacra, ela reflete a glória de Deus. Ela te leva para adorar a Deus, e através dessas imagens via sacra, milagres e prodígios acontecem, como você vê aí os testemunhos de milhões de pessoas católicas testemunhando e lá na Aparecida agradecer a uma imagem via sacra, a imagem, né, é o que é aquela imagem, aquela santa lá, que está naquela imagem consagrada pela graça alcançada. Quem fez o milagre prodígio? Foi a santa? Foi a imagem? Não, foi Cristo, porque a imagem representa, aponta Deus, prefigura e ilumina a glória de Deus sobre aqueles que têm entendimento que é uma imagem via sacra. Porque a imagem via sacra fazia milagres e prodígios na casa de Obed-edom. Só você catar aqui em 1 Samuel. Deixa eu ver se é a primeira ou a segunda. 2 Samuel, ó, 6, 11 e 12, ó. Olha só. 11 e 12, ó. Ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom de Gade. E o Senhor abençoou com toda a sua família. Porque a arca da aliança, ela refletia a glória de Deus, cara. A serpente, número 28:9, quando Deus mandou fazer aquela serpente de bronze, ela refletia a glória de Deus. Por isso que milagres e prodígios acontecem. Por isso que Satanás odeia imagem via sacra. Por isso que Satanás nos exorcismos aí, você tem muitos testemunhos de padre exorcista, quando mostra a cruz, o Satanás ele fica louco. Que ele não gosta da cruz, porque ele foi derrotado lá na cruz. Tá entendendo? Foi anunciando ao rei que o Senhor abençoava a casa de Obed-edom e todos os seus bens por causa da arca de Deus. Foi então Davi e fê-la transportada da casa de Obed-edom para a cidade de Davi, no meio de grandes regozijos. Que interessante. É simples entender isso aqui, cara. Vamos ver crônica. Acho que crônica fala também. Crônica. Acho que é crônica 13. Vamos ver. 12 e 13, vamos ver. Não, 12. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não. 13. 1 Crônica 13, 14, ó. A arca de Deus ficou durante 3 meses com a família de Obed-edom na sua casa. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom com tudo que ele pertencia. Olha só que interessante. E o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 1,18, ó. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Ó. Ao crucifixo, a imagem da cruz. Que é uma imagem também, que é uma relíquia, né? Objeto santíssimo, sagrado, um ícone também, que te leva à adoração a Deus. Por isso que tem adoração à cruz, né? Simples entender isso. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. É um vídeo simples para você entender e ter argumento. Pode se prostrar assim diante de uma imagem via sacra, não para adorar, mas para venerar. Diante de um padre, para pedir oração, etc. Glória a Deus, aleluia. Porque no Velho Testamento fazia isso. É costume do povo de Deus. Salve Maria.